Oi, Padre Juarez, meu nome é Alcina e eu queria saber o verdadeiro motivo da excomunhão do Padre Beto. E o que é excomunhão? Um beijo! Oi, Alcina, muito obrigado pela sua pergunta e uma pergunta muito oportuna, muito oportuna. E eu quero aproveitar e explicar direitinho o que é excomunhão. Tem gente que acha que a excomunhão é uma condenação, é um mandar alguém para o inferno. Não tem nada disso. Ninguém pode condenar ninguém ao inferno e a igreja não faz isso. Então, excomunhão não é de maneira alguma uma condenação. A excomunhão é chamada pelo direito canônico, pelo cano 1331, de pena medicinal. Olha que interessante, pena medicinal. Isso significa que é um remédio. Isso mesmo, um remédio. Mas como remédio? Remédio para que a pessoa possa se curar e possa estar bem de novo ao seio da igreja. Eu gosto de comparar a excomunhão, sabe como? Daquele jeito que a mãe educa seus filhos. A igreja é mãe, e como mãe ela tem que fazer isso. Então, na verdade, o que é a excomunhão? Compara comigo. Tá lá todo mundo na mesa, participando de um jantar com a família. Aí um dos filhos fala uma coisa que não é certa, que não é bom, que contrariou de repente uma afirmação. Aí, o que os pais fazem? Os pais dizem assim, sai da mesa e vai para o seu cantinho pensar. Vai lá pensar melhor. Quando você pensar melhor, você volta para a mesa. Tá bom? É assim que um pai, é assim que uma mãe educa seus filhos. Isso é tirar da comunhão da mesa, deixar em algum lugar para que ele possa pensar, refletir e assim voltar. A excomunhão é a mesma coisa. Excomunhão, então, não é uma pena para castigar, não é uma pena para humilhar alguém, nada disso. É uma pena medicinal, lembra? É um remédio. O que a igreja faz? Quando um dos seus membros, todos eles, tanto padre quanto leigo, se um dos seus membros diz, fala ou faz alguma coisa contra o ensinamento da igreja, contra o magistério da igreja, o que a igreja fala? Vai para o cantinho pensar. Tira da comunhão da igreja e deixa essa pessoa afastada da comunhão. Estar afastada da comunhão, tirar da comunhão, significa que essa pessoa não pode participar da missa, não pode receber os sacramentos, não pode ir à confissão, e a pessoa então vai ficar afastada, excomungada, e ela vai pensar sobre o que ela falou, sobre o que ela fez. Depois dela refletir, o que ela vai fazer? Olha, realmente eu não devia ter falado, realmente eu não devia ter feito isso, eu não devia ter me pronunciado desse jeito. Pede perdão e volta, porque a excomunhão não é para condenar a pessoa e nem jogar a pessoa fora. A excomunhão é para que a pessoa se cure, para que ela possa se curar e voltar. A excomunhão, então, é um tempo que a igreja dá para a pessoa para que ela possa voltar. Então, excomunhão não é jogar ninguém no lixo, não é jogar ninguém no inferno, nada disso. É uma maneira da pessoa refletir e voltar. E você me perguntou, Alcina, sobre a questão do Padre Beto. O que aconteceu foi o seguinte, o Padre Beto, lá em Bauru, da Diocese de Bauru, ele havia falado, havia se pronunciado e se pronunciou contra alguns ensinamentos da igreja. O bispo fez o quê? O bispo falou, Padre Beto, se emende, diga para as pessoas que não é isso que o senhor queria dizer. Ou então, Padre Beto, é o seguinte, reconsidere isso que o senhor falou, porque o senhor está falando coisas contra o ensinamento da igreja. Ele não fez isso. Então o bispo fez uma advertência. Fez uma advertência e ele não aceitou. Aí o bispo fez mais uma advertência. Padre, por favor, o senhor falou algumas coisas que vai contra o magistério da igreja. Então, tente se declarar dentro do magistério da igreja. Ele não fez isso. E ele desobedeceu o bispo. E assim o bispo não teve outra alternativa a não ser excomungar. Tirar ele da comunhão da igreja para que ele pudesse pensar melhor. A igreja tem algumas sanções. Ela adverte, depois ela pode suspender e depois ela pode excomungar. A excomunhão é a mais grave de todas as sanções. Mas é importante lembrar que quando a excomunhão foi feita ao Padre Beto, foi dada a oportunidade dele
se emendar e dizer para o povo realmente aquilo que a igreja pensa. E olha, a excomunhão do padre não aconteceu por causa do conteúdo das suas declarações. Não foi por causa do conteúdo das suas declarações. As pessoas disseram, porque ele falou protegendo os gays, porque ele falou isso, porque ele falou de casamento. Não foi nada disso. Foi porque ele desobedeceu ao bispo, que é o nosso pai, que é o nosso pastor. Ora, se ele desobedeceu ao bispo, a excomunhão viria justamente para que ele pudesse se emendar e voltar à comunhão da igreja. Então é importante a gente lembrar disso. É importante a gente pensar. A excomunhão que aconteceu com o Padre Beto não foi por causa do conteúdo das suas declarações, mas porque ele desobedeceu o bispo, uma vez que o bispo havia dado para ele várias oportunidades para que ele pudesse corrigir o seu erro. Várias oportunidades. Como ele desobedeceu, apesar das várias oportunidades que ele teve para corrigir, o bispo não teve outra alternativa a não ser excomungá-lo. Mas essa excomunhão é para que ele possa refletir, para que ele possa pensar e um dia voltar à comunhão com a igreja. E o que nós vamos fazer? Vamos rezar por ele, vamos pedir por ele, vamos dar muita força para que ele tenha esse tempo de reflexão e um dia ele possa voltar à comunhão da igreja e percebendo assim que a igreja sempre traz uma palavra de esperança e de fé.